Um cometa se fragmentar no espaço não é um fenômeno incomum. Astrônomos já testemunharam diversos corpos gelados se repartindo em pedaços por diversos motivos. Agora, um objeto muito mais enigmático que intriga a ciência e mexe com a imaginação de todos nós, principalmente apaixonados pelo universo, parece estar repetindo esse processo. O cometa interestelar 3I Atlas. Detectado pela primeira vez no início de julho de 2025 pelo telescópio Atlas, no Chile, ele se tornou o terceiro visitante interestelar conhecido a atravessar o sistema solar, após o Oumuamua em 2017 e o Borisov em 2019. Nas últimas semanas, observações sugerem que o viajante misterioso pode estar se partindo em mais de um pedaço, trazendo à comunidade científica uma oportunidade de acompanhar, em tempo real, alguns fenômenos então desconhecidos. Imagens recentes revelam uma mancha ainda pouco visível próxima ao núcleo principal do cometa, levantando a suspeita de que um fragmento tenha se separado do corpo original. Teria o 3I Atlas se dividido, aumentando o seu leque de estranhezas? Não se trata ainda de uma confirmação, mas é o suficiente para reacender comparações com outros eventos cósmicos, como o cometa Shoemaker-Levy, que se fragmentou em múltiplos pedaços na década de 1990 antes de colidir com Júpiter. A análise do momento foi publicada inicialmente em relatórios do Minor Planet Center em Massachusetts e confirmada por telescópios na Califórnia, nos Estados Unidos. Os dados mostram que a possível fragmentação não segue um padrão claro e pode estar associada a forças não gravitacionais, como a ejeção de gases e poeira que alteram o movimento do núcleo. A comunidade astronômica permanece dividida sobre a real existência de fragmentos separados. Alguns acreditam que a segunda mancha detectada seja meramente uma ilusão causada por processamento de imagens, uma espécie de fantasma, enquanto outros defendem que se trata de um fragmento real, que se desloca a velocidades distintas do seu núcleo principal. Se confirmado, este seria o primeiro registro de fragmentação de um objeto interestelar observado em tempo real, oferecendo uma oportunidade de se estudar a física de corpos que atravessam o sistema solar vindos de outras regiões da galáxia. A atividade fora do normal levanta questões sobre como objetos que se formaram em regiões distantes da Via Láctea podem se comportar de maneira tão diferente, mesmo com tamanho significativo. O núcleo do 3I Atlas, conforme indicaram observações anteriores do telescópio Sphere-X da NASA, pode atingir até 46 quilômetros de diâmetro, muito maior do que se imaginava inicialmente. E esse é só mais um mistério envolvendo o objeto que resolveu visitar o nosso sistema solar após 7 bilhões de anos vagando pelo espaço. O objeto permanece envolto numa densa névoa avermelhada em torno da sua coma, o que dá a ele uma aparência fantasmagórica e dificulta a análise direta à distância. A nuvem de poeira e gases se estende por centenas de milhares de quilômetros, funcionando como uma espécie de assinatura química e física do objeto. A presença de CO2 e gelo de água detectados por múltiplos instrumentos evidencia que mesmo visitantes de fora do sistema solar podem exibir uma atividade dinâmica, ainda que com características diferentes dos cometas locais. O conhecimento que se tinha de cometas é que esses fenômenos aconteciam à medida que se aproximavam do Sol, mas a coma e a cauda do 3I Atlas estavam visíveis desde a sua entrada em nossa região do cosmos. Além disso, o satélite NuSwift detectou a emissão de OH, o radical hidroxila, que é produzido pela quebra de moléculas de água, indicando que, mesmo a mais de 3 unidades astronômicas do Sol, cerca de 450 milhões de quilômetros, o cometa já libera água. Os cometas conhecidos liberaram água a partir de pelo menos 2 unidades astronômicas da nossa estrela, ou ainda mais perto. Para se ter esse padrão,
O 3 e Atlas, sugerem os cientistas, passa por processos físicos e químicos ainda não estudados. A polarimetria, técnica que analisa como a luz é espalhada ou polarizada pela poeira e pelo gelo na coma, revelou outras informações surpreendentes. Estudos identificaram uma polarização negativa profunda e estreita, um perfil incomum, não se comparando diretamente com cometas ou asteroides conhecidos, lembrando o de objetos chamados transnetunianos e também centauros. Bom, para você saber, objetos transnetunianos são corpos celestes que orbitam o Sol além de Netuno, geralmente a mais de 30 unidades astronômicas de distância, e incluem regiões como o cinturão de Kuiper e o disco disperso, onde estão restos gelados da formação do Sistema Solar. Já os chamados centauros ocupam órbitas instáveis entre Júpiter e Netuno e recebem esse nome por apresentarem características híbridas. Em alguns momentos se comportam como asteroides, em outros, como cometas, com emissão de gases e poeira. Fotografias tiradas no início de setembro, durante um eclipse lunar, sugerem ainda que a coma do 3 e Atlas pode estar adquirindo uma tonalidade esverdeada. Em nosso sistema solar, essa cor normalmente indica a presença de moléculas como dicarbono ou cianogênio, mas tais compostos parecem presentes em quantidades baixas ou indetectáveis no cometa. Isso pode indicar que moléculas diferentes, ainda não conhecidas, podem ser responsáveis pela mudança na coloração ou que ocorrem reações químicas inéditas em ambientes interestelares. Nos dois casos, de qualquer maneira, será uma descoberta fascinante. Enquanto a ciência busca respostas, surgem hipóteses mais especulativas. O professor Avi Loeb, de Harvard, por exemplo, chamou a atenção ao sugerir que o 3 e Atlas poderia, em tese, ser um artefato ou uma nave de tecnologia extraterrestre, como já discutimos em outros vídeos aqui no canal. O estudo foi publicado numa revista científica e tratado de forma acadêmica, como um exercício de imaginação dentro do rigor científico. A NASA, com isso, foi obrigada a se manifestar diante das manchetes chamativas que varriam a internet. A agência americana reforçou que não há evidências que sustentem a hipótese de origem alienígena e que todos os fenômenos observados podem ser explicados por processos naturais, ainda que raros ou extremos. Apesar da expectativa e do fascínio científico, não há perigo para a Terra. A trajetória de 3 e Atlas prevê o seu periélio quando o cometa estará mais próximo do Sol, para acontecer entre 29 ou 30 de outubro. Após esse ponto, ele seguirá o seu caminho, deixando o sistema solar interno e desaparecendo na vastidão dos nossos instrumentos para nunca mais retornar. Ele se desloca a uma velocidade extremamente alta em relação ao Sol, estimada recentemente em cerca de 100 a 120 km por segundo. O cometa interestelar já se tornou um fenômeno global de atenção científica e pública. Observatórios e satélites, bem como redes de astrônomos amadores, como a Uniestelar, acompanham o 3 e Atlas, registrando imagens semanalmente. Estudá-lo, o que possivelmente levará anos diante da quantidade incrível de anomalias e dados já coletados e ainda a serem enviados à Terra, é uma chance extraordinária para a ciência. Num período de menos de 10 anos, fomos visitados por 3 objetos grandes vindos de fora do Sistema Solar. Quanto mais informações tivermos, maior é a chance de estarmos prontos para o que vier no futuro, de um universo pelo qual ainda começamos a engatinhar.